que é a dominação telepática? Ou controle mental, ou hipnose à distância, ou a hipnose em contato direto. Primeira coisa para a gente entender isso é que o domínio mental de um ser encarnado ou desencarnado só vai acontecer com aquele que assimilar os pensamentos que estão sendo emitidos. Se você não assimila essas ordens, esses comandos, a hipnose, a dominação telepática não acontece. A questão é que esse domínio de pensamentos, e com isso eu estou dizendo que a assimilação ela é tão aceita, ela é tão natural, ela é tão comum que nós não nos damos conta que ela prevalece dia e noite sobre nós. Então, daí nós vamos entender por que no Livro dos Espíritos, naquela pergunta famosa, os espíritos influenciam nas nossas vidas, nas nossas decisões? E a resposta é muito mais do que vocês imaginam, muito mais do que vocês pensam, porque nós estamos sendo o tempo todo envolvidos nesses campos mentais, dia e noite, incessantemente, não para, em casa, no trabalho, na rua, sempre procurando uma mente desprevenida. Então, não são todas as mentes que estão sujeitas a esse domínio telepático. Somente as mentes desprevenidas, muito distraídas, ou então muito envolvidas com questões que se repetem o tempo todo, essas mentes são as visadas e são as procuradas por esses espíritos que procuram esses encarnados para serem controlados. Bem? No nosso caso aqui, nesse instante que nós estamos aqui, nesse encontro, por mais que eles tentassem dominar os nossos pensamentos, eles não conseguiriam, porque a nossa mente não está desprevenida, a nossa mente está focada, ela está com a atenção em determinado ponto de estudo, de busca de conhecimento. A mente desprevenida é aquela mente, por exemplo, que se senta no sofá, pega lá o seu petisco, liga o seu canal preferido de televisão, que pode ser esporte, pode ser noticiário, e não se dá conta de que as imagens estão passando ali, a notícia está vindo, mas é como se não estivesse conectado com aquele tipo de informação, ela apenas está no ar. Essa mente descuidada, desprevenida, é a mente apropriada para esse domínio telepático dos espíritos que desejam se utilizar daquela mente para alcançar alguns propósitos. Tá bem? Então, uma leitura saudável, uma boa música, parece bobagem, a gente faz, está sempre repetindo isso, mas é a realidade. Uma conversa saudável, um estudo que traz conhecimento, pensamentos no propósito de aperfeiçoamento de si mesmo, mantém a nossa mente ocupada. Ela não é uma mente desprevenida, não é uma mente que está vagando por aí, aberta para sofrer influências. Tudo bem? Podemos entender também que a dominação telepática é uma espécie de hipnose que vai acontecendo lentamente sobre nós. Essa hipnose, essa dominação pode começar lá na adolescência, ou até antes. E ela vem, à medida que o tempo vai passando, ela vai se tornando mais constante e mais forte e mais controladora de todos nós. E isso explica atitudes que são incompreensíveis para alguns encarnados de comportamento de pessoas que até então eram saudáveis e passam a ter um comportamento estranho, um comportamento que destoa do que ele era antes. É porque nesse momento em que nós percebemos essa alteração da pessoa, ela já está sob o controle mental desses espíritos. A espiritualidade do bem faz isso? Faz essa dominação telepática? Não faz. Não faz. Podem tirar isso do caminho. Se alguém estiver sob dominação telepática,
isto é, sob controle de algum espírito, não é de espírito bom. São espíritos que desejam algo para o bem deles e prejuízo, seja lá qual for, daquele que eles estão usando. E essa atuação constante do espírito sobre o encarnado tem uma característica muito importante, que vocês vão perceber e se lembrar agora que eu vou falar. Ela anestesia no encarnado o senso de responsabilidade. Porque o senso de responsabilidade é uma barreira para que nós não cometamos atrocidades, não cometamos bobagens que possam nos causar grandes problemas. Mas se nós estamos com esse senso de responsabilidade anestesiado, nós não temos esse limite determinado pela nossa própria mente, porque ela está sob controle. E é com esse mecanismo que as atividades nossas do dia a dia, que o nosso bom senso diria que não seria uma boa conduta tomar aquele caminho, ele não se manifesta. Ele diz, não, continue que é desse jeito mesmo. Então, por exemplo, quem está na área da educação, Eliana, quem está na área da saúde, eu, Regina, Rafael, outros e outros. Quem está na área das relações humanas, esse senso de responsabilidade, quando ele está sob anestesia, nós podemos incorrer naquilo que os encarnados costumam chamar de infração ao código de ética. Você está agindo contra o código de ética da sua profissão. Então, a Regina sabe que a conduta que ela vai tomar inflige ao conselho que ela representa. Eu, como enfermeiro, vou fazer alguma coisa que eu sei que vai prejudicar o paciente, mas o meu senso de responsabilidade não está sob o meu controle, está sob o controle de outro. Porque a minha mente desatenta, a minha mente apática, a minha mente perdida em pensamentos pouco elevados, é campo aberto para sofrer esse processo de hipnose que esses espíritos estão procurando essas mentes para poder controlá-las. Tá bem? Então, eles estão o tempo todo, 24 horas, procurando mentes desprevenidas, não importa religião, não importa sexo, não importa cor, não importa nacionalidade, não importa idade, eles procuram mentes que estão desprevenidas, desatentas para controlarem. Tá bem? E esse controle não se manifesta de imediato. Ele só vai se manifestar quando todo o senso de responsabilidade, todo o senso ético e de moral estiver totalmente anestesiado. E aí sim, nós caímos no caso das psicopatias, das sociopatias, e a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia diz assim, o psicopata, o sociopata, ele não tem emoções, ele não manifesta emoções. Não é bem isso. Ele está tão anestesiado pelo controle mental da espiritualidade que esse senso de emoção está também obnubilado, está também torporoso, ele não tem resposta. E daí essa frieza que às vezes a gente encontra em alguns encarnados, que são serial killers, que são esses que são parricidas, matricidas, infanticidas, nesse processo, tá bem? Então essas loucuras que nós vemos aí, não é apenas daquele encarnado, ele está sob controle. E ele vai responder a nós e responder às leis divinas. Não pela influência em si, mas por se permitir ser influenciado. Guardem isso. Quando nós nos permitimos a ser influenciados para cometer essas atrocidades, nós também somos responsáveis, mesmo talvez em menor grau, mas somos responsáveis. Pergunta até aqui? Entenderam o processo do senso de responsabilidade e o controle mental? Como é que eles sabem que a minha mente está divagando? Pela leitura do meu campo espiritual. Sim, Ana Laís. Pode falar, querida. Abre teu áudio. Abre o áudio. Nossa, que Aí. difícil. Opa, Ana Laís Bom, voltou.
Sabe, é que Fala, surgiu querido. uma dúvida em relação a espíritos alienados, Uhum. a diferença de espíritos alienados e dominação telepática. O alienado é aquele que não tem noção nem da realidade que o cerca, não sabe o que está fazendo e sequer tem consciência de si mesmo, por isso que ele está alienado. Ele está, sim, nesse processo de alienação, se não houver nenhuma patologia orgânica, nenhuma doença que cause lesão no seu cérebro físico, se esse estiver descartado, Ana Laís, ele está, sim, sob controle mental de outro espírito ou de outros espíritos poderosíssimos, exímios manipuladores dos processos de hipnose profunda, não é superficial, e exímios manipuladores do senso de responsabilidade do outro. Ele apaga totalmente o senso de responsabilidade do outro. E ele se aliena mesmo de todo o processo social. Ele não leva em consideração as leis sociais, ele não leva em consideração as leis de respeito ao próximo. Isso não existe para ele, porque ele está alienado. Ele está enlouquecido mesmo. E isso, essa pergunta é importante, porque a grande dificuldade de atendermos espíritos alienados é porque ele não se dá conta do atendimento. Ele não se dá conta. Hum. E aí a espiritualidade tem dificuldade para atender esses espíritos, por isso que eles precisam do encarnado. Mas não é qualquer encarnado, não é o choque anímico que vai tirar o espírito da alienação. Precisa de encarnados que saibam que esse espírito em alienação, os mecanismos comuns de atendimento não resolvem. Ah, meu irmão, você está sendo amparado. Ah, meu irmão, tem pessoas aqui que te amam. Ah, meu irmão, o amor de Deus te protege. Ele não entende isso, isso não entra nele. Então precisa ser encarnados que, além do choque anímico, da energia anímica, do fluido vital, tenham conhecimento de como trabalhar com a mente. Precisa saber como lidar com a mente. E aí é que está a delicadeza do atendimento do espírito alienado. Tá? Qual é o mecanismo mais fácil, por um outro lado? É você não atender o espírito alienado, enlouquecido, totalmente perdido, e atender o que hipnotiza, o autor da hipnose. Você deixa o alienado e chama aquele que é o responsável por aquela alienação. Você vai conversar com ele, entendeu? E à medida que você conversa com ele, e ele está com a atenção dele focada no dialogador, e ele sai um pouco do controle mental do outro, ele desvia a atenção dele para o dialogador, a espiritualidade consegue desligar esses laços fluídicos da mente daquele que controla. E aí o outro é levado ainda alienado, tá? Ainda alienado. Então, às vezes, vocês vão perceber que eu, por exemplo, eu deixo o espírito alienado do lado, eu digo assim, fique aqui, meu irmão, que eu vou conversar com o responsável por isso. Quando eu digo isso, o médium está na minha faixa mental, o médium, porque ele está ouvindo eu falar. E esse espírito está na faixa mental do médium. Portanto, a faixa mental do médium e a minha são as mesmas. Eu estou dando um comando, eu estou dizendo assim, olha, fique aqui, meu irmão, que eu vou. Quando eu digo vou, o médium aceita, e ele automaticamente aceita também. Conversar com o responsável. Aí eu começo a conversar com o espírito responsável. Tá? Então, alienados são espíritos de difícil trato, de difícil atendimento, que a espiritualidade sozinha não consegue resolver. Viu? Entendeu, Ana? Ana? Entendi. E esse que está em dominação telepática, ele já tem mais noção da vida real? Ou também não Ele tem? sai do controle do outro espírito, ele começa a despertar para a vida dele. Começa a despertar sim. Mas só depois que ele sair do controle. Tá? Enquanto estiver no controle, ele continua totalmente anestesiado. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Fala, Eliana. Ô, Tonton, Eliana, fala. quando
Quando você faz isso que você está dizendo, que você está atendendo aquele espírito influenciado, alienado, e você fala para ele aguardar um pouquinho, que você vai falar com o responsável, somente essa fala, essa abordagem, é uma forma de convocação do responsável? Uma das Como é que formas. se chama isso? É quando você Evocação. convoca, né? Oi? Evocação. É uma Evocação. das formas. É uma das formas. Mas não é a única. Porque, às vezes, esse espírito não está ali conosco na sala. O controlador não está na sala conosco. Ele está à distância, Sim, dominação telepática. sim, Ele pode estar a milhares de quilômetros de sim. distância, em outros campos vibracionais. E nesse momento, como entra o mecanismo do perispírito, do médium, do dialogador e do espírito. Os três perispíritos estão conectados, estão fluindo um com o outro. E nesse momento ele pode dizer assim, olha, o dominador telepático, você pensa que você vai me atrair com o seu pensamento? Eu estou a quilômetros de distância de você, eu estou em outro lugar, você não me alcançará. Mas enquanto ele fala, eu estou emanando do meu perispírito campos de energia que vão buscá-lo, vão trazê-lo, como se eu o laçasse, como se eu o Então, quer dizer laçasse. que ele necessariamente comparece. Necessariamente ele comparece. Nem sempre tem espíritos que, por mais que você faça, eles são muito capazes daquele controle que eles têm, eles não são traídos. E isso a gente tem que aceitar, tem limites para isso. A maioria vem, mas o fato de, mesmo que ele não tenha vindo, ele não conseguimos trazê-lo para o ambiente, porque o ambiente é muito propício a nós e para ele é ruim, ele sabe disso, ele escapa. Mesmo que isso não aconteça, essas emanações energéticas do médium e do dialogador e do elemento de sustentação ficam nele, ficam como impressões energéticas no perispírito dele, ele não consegue tirar aquilo. E isso vai enfraquecendo ele pouco a pouco, porque ele está sob fluido vital de encarnado, ele está sofrendo a ação de fluido vital de encarnados. Onde quer que ele vá. E mais cedo ou mais tarde ele retornará para terminar aquela conversa. Tá bem? Então, são vários os mecanismos. Então, o que nós estamos abordando aqui são os mais comuns. Né? E é importante entender que essa obsessão ela é entre encarnados e desencarnados. Então, nós podemos, aquilo que o Kardec fala, encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Mas não podemos esquecer isso que eu marcaria em vermelho. É uma enfermidade mental. A dominação telepática é uma enfermidade mental. Por isso que ela é difícil. Por isso que ela exige tratamento de longo curso. Então, esses irmãos que são separados do controlador, do dominador telepático, eles adentram o Hospital da Luz, por exemplo, e ficam anos na ala psiquiátrica sendo tratados pelos irmãos, pelos amigos espirituais. Ficam anos ali naquela ala da psiquiatria. Não é encaminhou, ele está curado. Não é assim. É como um tratamento aqui conosco. Vai levar anos e anos até que ele saia desse processo, dessa enfermidade mental, ele se liberte daquilo. Como ele se liberta? Vindo para as reuniões mediúnicas. Ele vem, conversa com o encarnado, recebe choque anímico, fluido vital do médium, o médium tem a mente dele totalmente clara, ele também sofre a influência da mente do médium, então vai reconstruindo os campos mentais que estavam sob controle do espírito que o dominava. Então, o tratamento é a longo curso. Isso conscientemente. Quando nós dormimos, vamos supor que foi a Eliana que foi a médium desse espírito dementado. Ela se desdobra, vai em desdobramento para o local onde ele se encontra, lá no Hospital da Luz, e participa, deitada ou sentada ao lado desse espírito, do tratamento que os amigos estão fazendo. Ela doando fluido vital, pensamentos claros, pensamentos elaborados, pensamentos estruturados, transferindo para esse espírito para que ele possa ir reestruturando a sua própria organização mental. E isso leva tempo. Olha como é delicado. Por isso que eu estou falando esse tema aqui, né, hoje, para entender que todo necessitado
de ajuda, é necessário que a gente encontre as raízes que ligam ele ao obsessor. Então, encarnado, tem um obsessor que pratica a dominação telepática, ele tem alguma raiz lá no passado que liga esse encarnado ao obsessor. E você precisa descobrir isso. E somente quando você descobre esse passado daquele espírito encarnado ou desencarnado ligado ao obsessor, é que você começa o processo de tratamento e cura desse espírito sob controle. Entendeu? Olha como é bonito isso. É triste, mas é bonito. Perguntas? Ô, Antônio, Oi? pode ocorrer a dominação telepática numa pessoa e ela não sofrer prejuízos físicos? Não. Só prejuízo psíquico? Não. Sempre haverá alguma manifestação física, Lia, pelo mecanismo da somatização. O mecanismo da somatização é o seguinte: tudo aquilo que causa distúrbio na sua mente reflete no seu corpo físico. Então, você terá, assim, por exemplo, síndrome do colo irritável, você terá lesões de pele, você terá manifestações de digestão, problemas gástricos, problemas intestinais. Haverá, sim, algum reflexo físico no encarnado, viu? Quando ele está sob esse controle. Ah, sim. Haverá algum reflexo? Algum reflexo físico a pessoa tem. Então, terá, tá certo. Então, o que acontece, por exemplo, conosco, quando nós irradiamos, emanamos pensamentos perigosos em um determinado local em que estamos? Estamos lá na rodoviária, eu, Regina e Eliana. 6 horas da manhã, num frio danado. A Eliana, você só vê o olho. E nós três, apesar do frio, nós estamos com os nossos pensamentos irradiando pensamentos perigosos, doentios, malévolos, falando mal da Iracema, né? Ou falando mal da Ivone, mas falando mal mesmo, né? A gente está com ódio das duas, né? O que a gente atrai com essa onda mental que nós estamos emanando 6 horas da manhã lá na rodoviária de Campinas com o frio? Calor? Calor que a gente vai atrair. A nossa onda mental vai atrair o quê? Os pensamentos, aqueles espíritos que são simpáticos àquela onda mental que nós três estamos emitindo. Por isso que eu digo para vocês, cuidado com o que vocês pensam. Cuidado com o que vocês irradiam. Eu falo isso sempre para vocês. É preciso estar muito atento, né? Porque essa onda mental atrai esses espíritos que estão procurando ondas como essa. Não é que a nossa onda mental vai lá onde ele está, não é isso. Eles estão procurando, eles estão... Vocês já viram aquele sobrevoo de urubus procurando carniça no céu? É mais ou menos essa imagem, eles estão procurando. Estão caminhando entre nós e procurando. Opa, achei uma onda mental no Antônio aqui. Cara, é perfeita para mim. É perfeita para mim. Eu vou me ligar a ele. E vou emanar o meu próprio pensamento, porque é tão igual ao dele que ele nem vai perceber que sou eu. E é assim que eles agem. E é assim que eles vão dominando telepaticamente o encarnado, ou mesmo um desencarnado. Ele não vai fazer uma subjugação, ele não vai não vai obsediar o encarnado para sair xingando as pessoas na rua, ele não quer isso. Esse espírito age de uma forma muito mais sutil, muito mais especializada do que aqueles grosseiros que chegam xingando, chutando, falando que vai matar. Esses são fáceis. Quebrando, esses a gente não precisa nem ficar, né, com medo deles. Mas esse que vem sutilmente, delicadamente, esse realmente ele é muito perigoso, muito perigoso. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós pensamos. Muito cuidado. Porque eles estão à nossa volta.
Então, a nossa volta, eles vão atacar a nossa mente. E o que acontece quando a nossa mente entra em tristeza? Hã? Entra na raiva, entra na vingança. O que acontece com o nosso coração? Reflete. Então, se você está triste, com um pensamento de tristeza porque alguém te abandonou, alguém te enganou, alguém te traiu, alguém ludibriou você e você está mergulhado naquele pensamento, a tua mente está desatenta, ela não está em vibrações elevadas. Chegam esses espíritos e se conectam a nós, emanam esses pensamentos, e aí nós vamos sentindo aquela angústia, nós vamos sentindo aquela tristeza, aquele medo, aquela depressão. É assim que vai acontecendo, bem lentamente. E vai chegando um ponto em que essa dominação vai sendo tão acentuada que você começa a ter pensamentos suicidas. E você acha que foi só aquela hora que você teve. Mas você já está dentro do mecanismo do controle mental deles há muito tempo. Né? Quando você olha para a sua vida e você não vê saída, você não vê solução, tudo é uma confusão. Quando você acha que está acertando, vem uma coisa. Quando você acha que está acertando, vem outra. A Ivone está rindo lá. Estou falando de... Não, Ivone, não é para você, tá? Mas é a vida da gente é assim. E nós, estudiosos da doutrina espírita, nós temos responsabilidade de identificar em nós se a nossa mente está atenta ou desatenta. Não tem jeito. Quem ouviu o diálogo há umas 3 semanas atrás que o Espírito pediu para eu dar acesso à minha mente? Quem ouviu? Ouviram? Você ouviu, Wagner? Wagner, né? Eu ouvi esse diálogo também, Antônio. O que ele quer isso? Para dominar. O que eu disse a ele? Não, meu irmão. Só se fosse permitido pelos seus... Aqueles que têm acesso à minha mente já têm. Você não tem autorização para isso. Você não tem. E ele disse, eles são muito sutis, por isso que eu estou dizendo, eu trouxe esse tema para vocês pensarem sobre isso. Ele disse assim, mas por que você não me dá acesso à sua mente? Eu sou um livro aberto, ele disse para mim. Eu não tenho nada a esconder. Olha a provocação sutil e inteligente que ele fez para mim. Ele quis dizer assim... Mas ele não disse por que ele queria ter acesso à sua mente, em nenhum Claro que ele momento, né? disse, claro que ele disse. Ele disse? Ah, ele disse? Disse, lógico. Claro que ele O que disse. ele disse? Ele disse assim, ele disse assim, ó, eu vim aqui somente para conhecer você. Eu vim aqui para saber quem é você, porque muitos falam em você. E eu preciso saber o que você tem. Me dá acesso à tua mente. Ele vai ler todo o meu conhecimento, né? Se eu der acesso a ele. E aí ele disse que não, foi a resposta que eu disse. E ele disse assim, olha como eles não desistem. Foi quando ele disse, mas eu sou um livro aberto, eu não tenho nada a escolher. Você pode fazer o mesmo. Percebe? A sutileza? Percebeu? Você pode fazer o mesmo. O que você tem medo? Ele barganha, né? Por que você tem medo? Eu não tenho medo de você. Você pode... É claro que a vida dele não é um livro aberto. Isso é para enganar a trouxa, né? Para enganar principiante. Aí... E ficou nesse... Lógico, e também ele... Enquanto a gente conversava, ele estava tentando encontrar brechas em mim. Ele estava tentando entrar na minha mente. E eu disse a ele assim, meu irmão, esse diálogo não vai levar a nada. Nós estamos em um impasse. Se você... não permitirei o teu acesso aos meus conhecimentos, e você conversa com os amigos que permitiram a sua presença e eles decidem o que fazer com você. Eu voltar, e ele disse, eu vim com a bandeira ou com a permissão, e então eu tenho permissão para sair, mas eu voltarei. Ele falou, eu voltarei, seja bem-vindo, quando você voltar a gente conversa novamente. Tentativa de dominação telepática na reunião mediúnica. Mas os amigos permitem, né?
E não seria, por exemplo, com o Wagner como dialogador. Eles não permitiriam um diálogo como esse com o Wagner, nem com você, né? Teria que ser com uma pessoa um pouquinho mais de conhecimento. E o propósito é sempre esse: induzir o medo. Eu poderia ficar com medo dele. Então, caramba, que espírito é esse que está. O que ele está querendo comigo? Eu começo a ficar com medo dele, né? Ou eu começo a revidar, e a energia do revide também é uma porta aberta para eles. Você está na mesma vibração que ele, aceita a provocação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, os nossos pensamentos irradiados em qualquer lugar, se esses pensamentos não estiverem em equilíbrio, eles são perigosos, tá bom? Não foi perigoso para nós, lá na reunião mediúnica, porque os nossos pensamentos estavam equilibrados, estavam voltados no socorro, no propósito de ajudar. Então, não havia nenhum risco nesse sentido, tá? Entendendo essa parte que eu estou falando sobre a irradiação da mente, né? Que é outra situação que é muito complicada e nós fazemos. Eu já fiz muitas vezes, e talvez vocês já fizeram, não façam mais. Eu não faço mais, garanto isso para vocês. Não que não venha, mas quando vem eu já sei, eu já interrompo na hora. É o famoso monólogo. Mas quando eu me encontrar com ele, só você. Se ele me falar isso, eu vou responder isso. Se fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Você fica com a sua própria mente num monólogo interior, provocativo, do outro que nem sequer sabe o que você está pensando. E esse monólogo, quanto mais nós vamos nos envolvendo e falando em pensamento conosco mesmo, nós estamos no campo mental que eles querem. A nossa mente está desatenta, está invigilante. E eles vão se aproximar com mais intensidade do que se você falar. Porque quando você fala, a energia projetada é a da fala. Quando você pensa, a energia projetada é a da mente. Essa imagem que você está projetando ao longe, a milhares de quilômetros, alcança a nossa estratosfera, alcança o campo espiritual, ela se corporifica, ela cria uma imagem. Lembram da ideoplastia? Tudo que você está imaginando na sua mente, ela vai se corporificar, ela vai ter forma no ambiente que nós estamos, aumentando o nosso mal-estar. Então, o que você monologa com você mesmo aumenta o seu sofrimento, aumenta o teu mal-estar, e você vai projetando essas energias cada vez mais longe. Aí Ivone rindo de novo, olha lá. Antônio, a mesma coisa é quando você fica naquela assim, mas eu devia ter respondido isso, nossa, naquela pergunta eu devia ter feito isso, aquilo ou aquela. Não é isso? É isso mesmo. Nesse monologar consigo mesmo, principalmente se for provocações do outro, nossa, ele me provocou, por que eu não falei isso naquela hora? Por que eu não fiz isso? Esse processo aumenta e intensifica a nossa sensação de mal-estar e facilita o controle mental desses espíritos. Por isso que eu disse que é 24 horas incessantes, dia e noite. Quantas vezes nós já fomos dormir com raiva de alguém e lá no travesseiro a gente estava pensando o quê? Aí, todos nós já fizemos isso, queridos e queridas. Todos nós já fizemos. A questão é deixar de fazer, não permitir mais. Eu faço assim, ó. Eu falo comigo mesmo. Você está querendo que eu repita aquilo que eu já fiz de errado lá atrás? Vai brincando comigo, vai? Seu bobão. Não vou fazer. Não vou fazer. Eu falo comigo mesmo. E nesse falar comigo mesmo, eu dou um comando para mim dizendo, não faça. E desaparece. Agora, se você não fizer isso, você cai no próprio canto de sereia, né? Você vai sendo envolvido pelo seu próprio mal-estar, pelo seu próprio desequilíbrio. E vai emanando essas ondas mentais, atraindo esses espíritos que estão procurando campos mentais como esses. Antônio. Oi. Essa dominação telepática, ela
facilita com uma pessoa ansiosa, preocupada, insegura? Muito. Vai acentuando a insegurança, aumenta a ansiedade, leva ao desequilíbrio do dia a dia, torna-se hiperativa, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, não para. Não tem tempo para si mesmo, né? E para eu descansar minha mente, eu vou trabalhar. Vou fazer tudo, a hora que eu parar, eu quero cair morta na cama. Não é assim que a gente pensa? Cai morta mesmo. O corpo, mas a mente já era. Já está sob controle há muito tempo. Aí começa a ter aqueles sonhos, né? Aqueles sonhos, ou sonhos de violência, ou sonhos eróticos, ou sonhos de confusos, que está no meio de pessoas muito confusas, você não sabe quem são. Você está dentro do campo vibracional dessas mentes que se ligaram a você durante o dia. Tá bom? Antônio, Oi, fala, Iracema. a pessoa consegue sair disso sozinho? No começo consegue, no começo consegue. Ao longo dos anos, não mais. Aí precisa de ajuda. Pode considerar a depressão, toda depressão, uma consequência dominação? disso. Uma consequência. Então, eu vou dizer assim, ó. Quer ver, Iracema? Respondendo de uma forma mais clara. Você tem lembranças amargas do passado? Coisas que te feriram profundamente? Como todos nós temos, né? Lembranças amargas. Pessoas que falaram palavras muito duras para a gente na infância, na adolescência. Nos ofenderam, nos humilharam, né? Aquilo ficou dentro de nós. Pessoas que nos acusaram ou que nós acusamos, né? Tudo isso acontece na nossa vida de adolescente quando a gente não tem a menor experiência da vida. Isso fica marcado em nós. E nós vamos levando isso conosco, é uma bagagem nossa. E todas as vezes que você lembra, ou você passa pela pessoa, aquela lembrança amarga, aquele momento extremamente desagradável vem. Ou quando você faz mal a alguém e a pessoa nem se deu conta que você fez mal a ela, isso acontece muito na área da medicina, da enfermagem. Você faz, por exemplo, você faz um curativo numa pessoa que poderia ter sido feito de outra forma, com mais delicadeza, você poderia ter aplicado um analgésico antes, mas não, você está enraivecido, você está puto com o teu chefe de plantão, você vai lá, cata uma tesoura e fere a pessoa, mas você sabe que está fazendo errado. Você sabe que está fazendo errado. E isso fica numa acusação interior, a tua consciência te acusa daquilo. Né? Pode passar o tempo que for, não importa, 20 anos, 30 anos, 40 anos, de repente essa lembrança vem. Essa lembrança amarga, num momento de sofrimento, de dor, de violência, vem. E ela traz em nós uma sensação orgânica desagradável, de você se sentir não apenas violentado novamente, ou violentada novamente, como você se sentir o mais desprezível dos seres humanos, o espírito mais desprezível. Você diz, eu não mereço o perdão de Deus pelo mal que eu fiz àquela pessoa. Eu sou extremamente cruel. E isso vai desencadear em você o processo da depressão, o processo do toque, o processo da esclerose, o processo do Alzheimer, o processo do Parkinson. Isso desencadeia em nós, por somatização, reações orgânicas. E aquilo que a gente não vê, que a lembrança amarga, as palavras, as acusações, a gente não vê isso. A gente não vê mais, só viu naquele momento, né? Essas sensações que é invisível para os nossos olhos, se materializa no corpo. Materializa no corpo. Aí você passa, não come mais, você entra numa anorexia, ou você come demais, né? Numa bulimia, numa gula. São vários os mecanismos de escape que a gente procura para não vivenciar de uma forma muito dolorosa
aquela lembrança do passado, aquela situação difícil para todos, o que aconteceu lá naquele sentido. E esse é o caminho mais errado que nós temos, e que é o mais fácil de tomar, que na realidade é a porta larga que Jesus diz, né? A gente escolhe a porta larga, que é a do sofrimento, a da angústia, da depressão. A porta estreita é enfrentar essas lembranças. Então, eu não gosto, aquele cara me fez muito mal, ele me causou muita dor, muito sofrimento, olha a minha mente. Mas eu não quero mais pensar nisso. E se eu pensar, eu não quero que esse sentimento que eu tinha por ele continue. Eu apenas vai passar pela minha mente e vai embora. E vai fazer outra coisa. Vai elevar o teu campo mental para não emanar ondas mentais de vingança, de ódio, de desprezo, não emanar isso. Porque aí esses espíritos captam essa onda e vêm acentuar isso em nós. E acentuar é depressão, esquizofrenia, essas coisas todas que a gente... doenças de pele, né, que a gente vê por aí, tá bom? Então, acontece sim, viu, Iracema? Mas com ajuda sai. Agora, se não tiver, não sai, não. Aí nós temos os suicídios, né? Temos os suicídios. Até no final da vida. Valmor Chagas é um exemplo disso. O Décio Bigliari lá é outro. Lembra do Valmor Chagas? Se suicida no sítio dele aos 89 anos de idade, ou quase 90. No final da vida, encarnado, ele se mata. Influência de quem? E dele. Magoado por ter sido abandonado, esquecido, e entra na mente desatenta. Tá? Esse é o mecanismo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pensamos e como reagimos ao nosso pensamento. Já aconteceu com vocês? Eu vou fazendo exemplos para vocês entenderem. Que quando você está muito pensando numa coisa muito ruim, né, que te causa muito desequilíbrio, já aconteceu de vocês terem dor de cabeça? Hã? Já? É? Parece que a tua cabeça vai explodir de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta amargura. Já não aconteceu? Essa tensão cerebral não acontece? Hã? Por que você sente dor de cabeça? Quando você está com raiva, com ódio, com ira? Porque aumenta a tua pressão arterial, não aumenta? A tua pressão não sobe? Hã? Aí você tem dor de cabeça, você tem vômito, você tem enjoo, você tem tontura, você tem dor, não é assim? Ou não é? Hã? Claro que... Antônio, e o zumbido no ouvido? E o zumbido no ouvido, muito bem lembrado. A vista escurece, a vista fica escura, o zumbido no ouvido. É fruto da tua emanação mental naquela onda de energia desequilibrada e desagradável que atrai esses espíritos à sua volta, que acentuam isso e você começa a ter desequilíbrio orgânico. E quanto mais o seu pensamento dilata na revolta, na amargura, mais você se desequilibra no corpo. Olha para o teu corpo e você sabe como é que você está. Aí vocês vão pensar assim, caramba, o Antônio podia ter escolhido uma aula menos pesada para dar para a gente, né? Mas a gente está num nível que não dá mais para ficar falando de energia vital e de paraíso das colônias espirituais, né? A gente não está mais nesse nível. Tá Você deixou para responder a mensagem na aula, né? Entendi. Aí, as pessoas ligam para a gente e dizem assim, fui fazer um exame e tal, e estou com um cisto em tal lugar. Aí eu fico olhando assim e dou risada, né? Dou risada, falei, tá, um cisto. Tem gente que tem policistos, né? Tem 10, 20, 30, né? Você está preocupado com um? Não é para isso, né? Mas já é alguma manifestação, não tenho dúvida quanto a isso. Mas é bobagem, não é? Essa parte é brincadeira. Porque o nosso próprio corpo tem as suas condições, né, genéticas que vão se manifestar mais cedo ou mais tarde
Mais cedo pelo desequilíbrio, mais tarde pelo processo da ativação do gene, né? Sim, Regina. Antônio, Oi. você falou agora, né, de algumas doenças como consequências de comportamentos, de faixas vibracionais ao longo da nossa vida. Uhum. Mas a gente também pode ter algumas dessas doenças num outro mecanismo, por exemplo, como parte do nosso processo expiatório e que a gente aceitou e que talvez a maneira como a gente vai encarar essas doenças é que influencie na nossa evolução. A gente pode pensar em dois mecanismos para essas doenças em especiais, essas neurodegenerativas, autoimunes, não sei o Sim. quê, enfim. 2 ou mais, podemos pensar assim, Regina. E realmente você tem toda a razão. Muitas doenças limitantes, né, autoimunes, elas podem ser um reajuste do espírito, ele aceita isso na encarnação. Ele aceita isso como uma benesse, um presente divino, podemos dizer assim, para ele recuperar séculos de erraticidades e erros do passado. Ele recupera muitos séculos numa única encarnação. Mas não podemos esquecer que nós temos esse véu do esquecimento. E não sabemos que fizemos, não lembramos que fizemos esse acordo lá com a espiritualidade, com os amigos, combinamos o nosso mapa genético e reencarnacionista, assinamos lá que iria ser assim. E nós nos esquecemos disso. E aí chega um momento que a doença se manifesta, que foi combinada, nada é jogado em cima de nós, nós entramos na rebeldia, na revolta, na blasfêmia, esse Deus maldito, não, essa questão de ser bom, tudo isso é bobagem, tudo isso é uma crueldade. E quando você está nesses pensamentos, não vai modificar nada na tua doença, porque ela tem uma programação. Mas, ao invés de você estar resgatando esses séculos combinados, você está agravando. Não pelas palavras que você emite, mas pela energia de revolta e de não aceitação que você emite. E isso reflete no seu perispírito, que reflete no seu corpo espiritual, que irá refletir na sua próxima encarnação. Então, sim, Regina, pode acontecer sim. E eu me lembro de um atendimento que eu fiz de um espírito em que ele estava nessa situação. E ele disse assim para mim: eles estão aqui me falando que essa é a minha última oportunidade, que o amor de Deus está me dando essa última oportunidade. Que Deus é esse que diz para um filho que dizem que ele ama que é a última oportunidade? Porque se eu não aceitar, eu não nascerei mais aqui. E se eu aceitar e continuar revoltado com a minha situação, como eu fui nessa última encarnação, e essa que está por vir será pior do que a anterior por desequilíbrio meu, eles dizendo isso para ele, e ele contando para mim. E eu disse assim: e o que você aprendeu? Eu aprendi que nesta vida tudo é uma porcaria, que o melhor seria morrer de vez. Essa foi a resposta dele. E o que os amigos estão te dizendo? Eu não estou dialogando com ele, eu só estou perguntando. E o que os amigos estão te dizendo? Que, querendo ou não, eu nascerei mais uma vez. E não é escolha minha, é determinação. E onde você nascerá, meu irmão? Por isso que eu estou brigando com eles, que eu não quero nascer lá. Onde você nascerá? Eu nascerei na África, na Somália, e nascerei albino. Tá?
e serei aquele albino puro, e serei caçado como um animal, para cortarem a minha cabeça, cortarem as minhas mãos para a magia. É isso que ele estava ouvindo. Mas eles dizem que se eu entender a misericórdia divina, não permitirá que isso aconteça. Mas eu terei que nascer albino na África. Pensa que é fácil? Pensa que é fácil? Não é. Então nós temos... Vejam que era um espírito que tinha um poder... Ele era um alemão. Quando ele foi um alemão da Primeira Guerra Mundial. Cometeu atrocidades, trabalhava com pesquisa humana, com hipnose, fazia tudo uma loucura. Era um Mengele lá da Primeira Guerra Mundial. E lidava com esses campos, torturava, queimava, experimentava, e ele seria muito fácil para ele, muito cômodo para ele ir para outro mundo. Ah, muito fácil. Não, tem que responder, né? Então era a última oportunidade dele. E haveria algum recurso para ele? O recurso para ele era esse. Era esse. Eles não têm escolha. Chega num ponto que não tem escolha. Entendeu? O desequilíbrio é tanto que ele não sabe escolher. Então era determinado. E quem é que determina isso? A espiritualidade? Aqueles que o amam determinam isso, sabiam? Sabiam? Aqueles que o amam escolhem por ele, porque ele não consegue mais escolher. Então, espíritos elevados que amam aquele espírito escolhem por ele. Então, a lei de escolha de espíritos que amam é superior ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio não diz respeito mais. Não funciona mais livre-arbítrio. E não é dominação telepática da espiritualidade. Não é. É a aplicação da lei. E ele ia para lá mesmo. Não tinha conversa, não. Então, vejam como está em nossas mãos aceitar ou não o controle mental de encarnado ou de desencarnado. E esse aceitar implica na mente nossa estar sempre ocupada com coisas boas, estudando, procurando algo melhor, às vezes refletindo sobre si mesmo, mas se perceber um pensamento distorcido, um pensamento que repete, tem que avaliar a própria mente. E não basta dizer, tem um espírito obsessor me cercando e procurando me desequilibrar. Será que eu estou com um pensamento que está emanando e atraindo esses espíritos para mim? Esse é o pensamento que a gente tem que fazer daqui para frente. Daqui para frente temos que fazer isso. Será que eu estou atraindo com a minha mente espíritos que vão passar a me controlar? Essa é a pergunta que fica. Tá? Essa é a pergunta que fica. E todos nós que estamos em desequilíbrio precisamos de reajustamento. Foi que a Iracema perguntou, tem jeito de resolver isso? Tem cura isso? Tem. Sozinho? No começo sim, depois não. Por isso que existe o passe da desobsessão. É um recurso magnético, o passe, que vai aliviar. Não cura, hein? Não cura. O passista que falar que cura, a sala de passe que falar que cura, ele está extrapolando o seu próprio potencial. Ele alivia o desconforto, que só vai diminuir e vai completar, vai terminar quando o encarnado ou o espírito se reajustar. Precisa ele se reajustar, senão a terapia do passe não leva à cura. Ajuda, alivia, dá um conforto, mas não leva à cura, porque ele precisa se reajustar. E o reajuste não é, eu estou aqui, me entrego a Deus, recebo todas as energias que estão me passando, e que elas possam durar bastante em mim, e que o meu coração nesse instante possa ser voltado para Jesus. Isso é válido. Isso é válido. Você está abrindo os seus campos de energia com esses pensamentos. Mas quando você sai
e vai para o teu trabalho, vai para a tua casa e vai repetir tudo que você repete, acabou o tratamento, não funciona mais. Chega em casa, dá na cara da esposa porque ela atrasou o almoço ou porque ela salgou demais. Chuta o cachorro porque o cachorro passou na sua frente. Fala mal do vizinho porque o vizinho falou algo que achou que é para ele. Vibra pensamentos de desequilíbrio na própria comunidade. Só trabalha no egoísmo, é avaro, é egocêntrico. Não muda isso? Não reajusta, não reajusta. Pode tomar o passe que quiser, não reajusta. O reajustamento parte do encarnado, do espírito que está desajustado, se não com a ajuda do outro. Por si só não consegue. Por isso que ele recebe orientações e sai aborrecido da sala de passe, sai xingando a gente, como eu já ouvi lá no Ceará. O encarnado saiu xingando os passistas. Esse bando de malucos. Me disseram um monte de bobagem, não sou nada daquilo. Já estava mostrando que era, num corredor. Não voltou mais, claro, não vai voltar. Não quer escutar. Entendeu? Por isso que tem que avaliar se aquele desajustado encarnado está correspondendo ao trabalho do passe. Porque os espíritos que estão com ele são encaminhados para o reajustamento. Mas ele, não, ele vai para casa. Ele vai para casa. Então, nós temos a obrigação discreta, claro, mesmo às vezes pessoal, de observar o encarnado que está no passe. Ou o encarnado que trabalha com a gente. Vem 2 semanas, falta 7. Está sempre com alguma coisa para fazer, e depois chega angustiado, desesperado, desequilibrado, precisando de ajuda. Vai ficar nesse ciclo vicioso a vida toda. Ele precisa se reajustar. Se ele não fizer isso, não funciona. Não funciona. Então, a questão da influência mútua, quando vocês são passistas na sala de passe, vocês estão influenciando o encarnado e o desencarnado que está com ele. Então, uma influência mútua. E eles, no processo de ação e reação, também influenciam a nós. Só que a nossa energia de influência é maior do que a dele, que está em desequilíbrio. Por isso que o nosso passe, o nosso trabalho, ele traz resultados sobre aquele paciente. Afasta o espírito, o paciente recebe as energias, chora, treme, fica triste, porque ele está aceitando essa influência. E nós estamos exercendo no bem uma dominação telepática sobre o espírito que está com o encarnado e sobre o encarnado. Então, nós exercemos um controle mental sobre os dois, no bem. Quando nós afastamos o espírito, nós estamos dizendo para o encarnado também que ele precisa modificar, olha como é interessante essa questão, modificar os seus pensamentos. A gente não fala para ele modificar o seu jeito de ser do dia a dia, a hora que ele levanta, o que ele come, o que ele não come, ele não fala isso. Meu irmão, você precisa modificar os seus pensamentos para que nada de lastimável ou inevitável te aconteça, porque se você não modificar os pensamentos, você não vai melhorar. Quando eu estou lá na sala de entrevista, que vocês encaminham algumas pessoas para falar comigo, muitas vezes eu falo isso para eles. Muitas vezes. Se você não modificar os seus pensamentos, se você não modificar sua conduta moral e ética, que eu não sei qual é, eu não estou dizendo de preferência sexual, eu não estou falando de preferência familiar, eu não estou falando disso, estou falando que você precisa modificar. Porque em muitos casos, não importa o vínculo familiar, não importa se é marido, se é filho, se é irmão, um influencia o outro. Por isso que eu disse que no lar é o maior laboratório de influência que existe. O pai influencia a mãe, que influencia o filho, que influencia o irmão, e vira essa influência total. Se todos
estão influenciando no bem, as emanações mentais dessa família só atraem espíritos bons. Mas se todos influenciam-se na provocação, na discórdia, no conflito, quais são as emanações mentais que estão lá e quais os espíritos que estão chegando? Adianta pedir limpeza fluídica no lar? Adianta? Não adianta. Nós vamos lá para socorrer os espíritos, só isso. Os encarnados não funcionam. Essa semana, na quarta-feira, na terça-feira, alguém ligou para mim e disse assim: Antônio, é lá do Kardec, você pode pôr o nome de uma pessoa muito querida nos ceifeiros, porque ele está num momento muito ruim, muito desequilibrado. Aí eu perguntei: o que está acontecendo? Ah, ele está cheio de dívidas, ele é marceneiro e carpinteiro, ele pega os trabalhos, recebe e não consegue entregar a encomenda, está cheio de processos, está cheio de processos. Só a esposa que trabalha fazendo doces, e antes eu conseguia ajudar, mas agora a situação ficou tão ruim que eu também não consigo mais ajudar. Coloca o nome dele lá nos ceifeiros, etc e tal. Coloco, sim. Mas eu vou dizer para você, parece duro, né? Mas não é, tem que ser assim mesmo. Vou dizer para você, essa pessoa, ela precisa de tratamento de desobsessão. Ela tem que ir lá na Seara, no sábado, para passar pela avaliação dos médiuns e dizer que tipo de tratamento ele precisa e por quanto tempo. Ah, não é possível. Ele não aceita. Percebem? Olha a situação dramática que ele está. E ele não aceita. Por que ele não aceita? Porque ele é testemunha de Jeová. E os irmãos nossos do Testemunho de Jeová e de outras linhas, eles são extremamente duros com o próximo. Eles são extremamente, eu diria, não diria perversos, mas eles são extremamente incapazes de socorrer alguém, se não for da congregação deles. Se não for. Se você é TSPJ, tudo bem. Se você saiu, você está morto. Você não existe mais. E ele é esse irmão nosso que foi colocado o nome lá nos ceifeiros e já sabendo que não dará resultado. E ele não irá para o tratamento. Entende? Então, esses vínculos que eu estou falando de influência mútua está acontecendo na família, porque a esposa já está passando pela mesma situação. Já não consegue mais entregar as encomendas, já não consegue mais limpar a casa, já não consegue mais dar atenção para a filha. Olha a influência de um para o outro. A filha já está indo mal na escola, tirava notas boas antes, não tira mais. A filha já não acorda cedo, já não quer tomar banho. Olha a influência que vai passando de um para o outro e vai se fortalecendo. Dominação telepática de espíritos sobre ele, que influencia toda a família. Olha como é sério. Por isso que esse tema, ele é um tema de alerta, né? É um tema de compreender como a influência, a dominação telepática sobre os encarnados, ela é consistente. Até nós olha, ergamos para os céus, assim, como a gente fazia lá na Igreja Católica, erga as mãos para os céus, né? Que nós estamos estudando, que nós estamos trabalhando, que nós estamos buscando aprender. A gente vai na Seara, vai no passe, vai na quarta-feira, vai na terça-feira. A Eliana chega lá na quarta, tem que sair correndo para pegar o ônibus para ir para lá, mas ela está lá, desenvolvendo, está se esforçando, a mente dela está ocupada o tempo todo, né? E quando ela percebe que ela está no desequilíbrio, ela para e pensa, fala assim, não é assim. Já toma essa atitude.
né? Por mais estranho que pareça, é um processo evolutivo que ela alcançou, que é não reagir. Esse é um fenômeno pouco comum, a não reação. Quando o encarnado consegue fazer isso, ele já está adiantado nesse processo. Ele já não permite a influenciação de almas de encarnados que vêm provocar, porque o encarnado é mandado para te provocar, ele é mandado para isso, ele é enviado para isso na sua cabeça, e às vezes são espíritos que estão num clima de obsessão perigosa para te desequilibrar, para te causar prejuízo. Ou você perde o emprego, ou você entra numa briga, você está sob influenciação de encarnados e desencarnados. Quando eles não conseguem mais alcançar a tua mente, como é a nossa, ele manda alguém que está na mesma emanação mental dele. Ou é um filho, ou é um aluno, ou é um irmão, ou é um colega. Alguém vem te provocar. Alguém vem te provocar. E é também... Antônio, não só Oi. provocar, eu acho assim, causa desequilíbrios muito grandes, assim, às vezes muito grandes, inimizades que são cortadas, que você não sabe por que que aquilo foi cortado, você fica pensando o que que foi que eu fiz. Exatamente. E é difícil de romper isso. Assim, o rompimento eu acho que se dá justamente da forma como você falou. Eu vou entregar para Deus, porque eu não vou ficar pensando mais, né? Exatamente. Quando você cai É na muito mão... incrível isso. É muito interessante Muito esse estudo. incrível. Pena que o tempo é pequeno, mas daria para a gente fazer muito tempo de conversa. Abrir debate, daria, né? Mas eu estou procurando trazer só as informações para vocês. E a Eliana está certa, a Ivone, todos nós já passamos por isso, dessa provocação de encarnado ou desencarnado. E acontece algo que você... Como que isso aconteceu? Como acabou assim? Uma amizade de anos e anos, décadas de amizade, termina assim, ó. Já aconteceu com todos nós, né? É porque é questão de sintonia já. A alienação mental, ela tem suas origens na sintonia. A pessoa amada, querida, amiga de décadas, deixou de estar em sintonia conosco e entrou em sintonia com esses outros que emanam essas energias de desagregação, de separação. Emanam. E você se entristece ao ver aquele irmão, aquela pessoa querida, aquele amigo querido, entrando numa vibração, num campo de energia, que você sabe que não vai terminar bem. Você sabe disso. Vou dar mais um exemplo disso. Na minha infância, adolescência, 14 anos, minha família são 7 irmãos, hoje 6. Meu irmão mais novo desencarnou. Nós íamos para a escola, para o colégio. Eu, meu irmão abaixo de mim, eu tinha 14, ele 13, e nós passávamos em frente a uma casa onde morava uma senhora negra, chamava-se ela, eu não sei o nome dela, mas nós a conhecíamos por Mudinha, porque ela não falava. Então já pensem agora com o conhecimento que nós temos. Negra, pobre, muda. Está pagando alguma coisa? Está acertando alguma coisa? Provavelmente sim. Naquela época a gente não entendia isso. Ela tinha 2 filhos, o Irineu e o Benedito. 2 filhos. O Irineu trabalhava na sacaria de café, era um negro forte, carregava 3 sacos de café na cabeça para jogar em cima de um caminhão. O Ditinho, chamava-se Ditinho da Muda, era aquele pequeno negro que roubava a vizinhança. Roubava um passarinho aqui, uma orquídea ali, uma uva lá. Eu não me simpatizava com o Ditinho, embora eu tinha como amigo, mas eu não tinha muito contato com ele. Meu irmão adorava aquele cara. Adorava. Percebe? Percebe? Chegou um ponto que meu irmão não ia mais para a escola. Saía com o Ditinho para roubar. Roubar milho, roubar coisa de criança. Roubar milho, roubar passarinho, roubar gaiola. Roubar. Roubar, 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 roubar. O que a minha mãe faz? Percebendo que meu irmão ia cair numa cilada, minha mãe é analfabeta, trabalhava na roça, tira meu irmão da escola, põe ele para trabalhar com ela na roça.
Então ele saía 4 horas da manhã de casa e voltava às 5 horas da tarde. Tirou da escola. O que aconteceu com o Ditinho da Muda? Cadeia. Matou 2 pessoas. Olha aí. Foi para cadeia. 30 anos de pena. Então, era um espírito que estava num processo de resgate. Veio pobre, preto, mãe muda, não tinha pai. Um deles cumpriu e o outro não. Sintonia mental com aqueles desencarnados de onde ele veio. Que nós já estudamos, que nós temos origem em grupos de espíritos que temos compromissos. E então ele estava em sintonia com esses outros. E a mente dele aceitou mais uma vez essa influência. Então, muitas vezes, dentro do mesmo lar, dentro da mesma família, dentro da mesma instituição, adversários do passado se encontram para o reajuste. Só que raramente eles conseguem superar a aversão que sentem um pelo outro. Raramente. Então o Irineu e o Ditinho não se suportavam. Um seguia um caminho, o outro seguia outro. O meu irmão e a mim não se suportavam. Meu irmão não me suportava porque ele achava que eu tinha tido todos os privilégios da vida, tudo que a família fez foi para me fazer eu estudar. E ele era obrigado a trabalhar na roça para me sustentar. Olha como é a história da vida. Mas ele estudava junto comigo, mas ele abriu mão para sintonizar com o outro. Aí, Eliana, você vê com tristeza o teu irmão indo para um caminho que não termina bem. Não termina bem. Só que vem um anjo protetor, que é minha mãe analfabeta, pega esse cara, joga na roça. Hoje ele tem família, tem filhos, é uma pessoa de bem, trabalha. Saiu da sintonia mental do outro. É aquela ira santa, né? Então, essas questões que eu estou falando da sintonia acontecem na família, viu, Ivone? Acontece no trabalho, acontece para reajuste, mas raramente consegue superar essa aversão. E raramente aquele que é o mais resistente, o mais rebelde, o mais inconstante mentalmente, aceita a orientação do outro. Não aceita. Não aceita. E você vê que ele está indo, vai ter que recomeçar, não tem jeito. Não tem jeito. Dominação mental acontece o tempo todo. É sintonia. Perispírito agindo o tempo todo aí. Bem? Muito bem. Tá difícil? Tá fácil ou tá difícil? Hã? Tá bom, né? O estudo, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais de uma coisa interessante que vocês ainda não sabem. Ou não se lembram. A nossa alma possui livre-arbítrio, não possui? Nós não temos livre-arbítrio? Hã? Mas vocês sabiam que o livre-arbítrio é proporcional ao número de encarnações? Hã? Não sabiam, né? Vamos dizer que eu tenho 10 encarnações. Exemplo, é claro que eu já tenho mais de milhares, né? Mas eu não estou tomando jeito já. Depois de milhares de encarnações, estou tomando jeito. Então, vamos supor que eu tenha 10. E a Eliana tem 5. Então, o livre-arbítrio é proporcional ao número de encarnações e a responsabilidade depende do grau de aperfeiçoamento moral do espírito. Então, não basta dizer que ele tem livre-arbítrio. A responsabilidade minha é maior do que a da Eliana, porque ela tem menos encarnações do que eu. Então, o meu livre-arbítrio tem um limite menor do que o dela. Sabiam? Quando nós falamos de livre-arbítrio, nós falamos de uma maneira muito generalizada. Parece que todo mundo tem o mesmo livre-arbítrio, mas não é assim. É de acordo com o número de encarnações e a responsabilidade depende do grau de aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. Quanto mais aperfeiçoado moral e intelectualmente ele é, mais responsabilidade ele tem. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se prepara, quanto mais ele se dedica,
mais responsável ele é. Cai naquilo que Jesus fala, né? Muito será cobrado de quem muito foi dado. Né? Então é isso que eu estou dizendo. E o nosso mundo, ele não é... É evangelho desta semana, Antônio. É evangelho dessa semana na Seara. É verdade, é o evangelho dessa semana, é isso mesmo. Né? Então, quando nós sabemos que o livre-arbítrio é proporcional ao número de reencarnações, você pensa assim, quantas encarnações eu já tive? Pode ser muitas, pode ser menos do que as minhas, por exemplo. O Wagner pode ter tido mais reencarnações do que eu. E assim, não dá para nós estipularmos quantas reencarnações nós tivemos. Mas essa lei, essa proporção, ela é de lei. Quanto mais encarnações, mais completo se torna, mais dinâmico se torna o meu livre-arbítrio. Se eu tenho poucas encarnações, eu tenho um livre-arbítrio mais dilatado, porque eu não tenho mais conhecimentos que me limitem. Mas se eu tenho muitas encarnações, o meu livre-arbítrio é mais estreito. E ele está ligado ao meu grau de aperfeiçoamento moral e intelectual. Ó. Moral é a ética, e intelectual é a inteligência, o que você já sabe, o que você já conhece. E tudo isso está entrelaçado, está ligado. Vocês não sabiam disso. Agora estão sabendo. Consequentemente, o livre-arbítrio de vocês diminuiu e a responsabilidade aumentou. A gente não é mais réu primário, né? Não é mais réu primário. Não pode dizer assim, não podemos mais dizer assim, mas eu não conhecia a lei, eu não sabia que existia essa lei. A gente não pode falar isso. A gente não pode falar isso. Sabendo ou não, tu vai responder. Não tem jeito. Tá? Então, o nosso mundo é regido, né, por leis, não é isso? O mundo espiritual também é regido por leis. Né? E a justiça ali é infalível, não é como a nossa, não. Não tem negociação. Não tem dinheiro. Não tem título. Tem moral e livre-arbítrio e responsabilidade. É isso que vai pesar diante das leis divinas, né? Diante da nossa morte do corpo físico. Tá bem? Guardem isso. Livre-arbítrio está relacionado com o nosso processo de reencarnações. Bem? E só para terminar, vamos falar um pouquinho sobre raios tóxicos da antipatia. Você já sentiu antipatia por alguém? Hein, Wagner? Você já olhou para alguém, por exemplo, você já olhou para mim e falou assim... Antônio, eu estava pensando nisso hoje. Por que eu ainda tenho isso, hein? Antipatia é uma coisa que eu acho. Que é o famoso santo no bate, né? O famoso santo no bate. Eu estava escutando a Soninha falar, quando alguém entrar na Seara, vocês esqueçam que vocês... Né? Falei, ai meu Deus, só na Seara, em qualquer lugar, né? Põe o solado Soninha para fora, né? Então, todos nós temos antipatia. Sabe qual é o problema da antipatia? Ela emite raios tóxicos. Quando você olha para alguém, você sente antipatia, às vezes você se sente mal, ou a pessoa se sente mal, né? Esses raios tóxicos, que é a antipatia, a nossa rejeição pelo campo energético do outro, eles são tão suscetíveis, eles são tão intensos, que se você estiver convivendo com essa pessoa, acontece muito com o esposo e esposa, viu? Tudo que era amor vira antipatia, né? A gente dá risada, mas é sério, né? Aí você fala, puta, como é que eu causei com esse fulano? Meu Deus do céu! E ele entra, você já emite aquela antipatia, não encosta em mim, tem que fazer comida para ele, meu Deus do céu, tem que lavar essa roupa. Aí o cara fala, puta, eu tenho que trabalhar para sustentar essa mulher. É mais ou menos isso. Nesse convívio muito constante, essas energias vão provocando enfermidades nos dois. Até desencarnar. Até desencarnar. É tão tóxico essa energia, é tão tóxica, ela é tão venenosa, que ao longo do tempo ela vai provocando em ambos enfermidades, doenças,
que vão, sim, possivelmente levar alguém, um deles à morte, ou os dois, né? Por antipatia. Antônio. Vale, vale, vale. E quando percebemos que a antipatia vem de outro, é lógico, a gente sabe que as afinidades também vêm de outras encarnações, mas quando a gente percebe que a antipatia vem de outra pessoa, como que a gente faz para se proteger? Como você faria? Não pode responder com a mesma antipatia, porque aí você reforça, né? Você faz uma sinergia. Porque aí você sente o ambiente triste, é como se fosse uma violência no ambiente. Se o ambiente é seu, mal. Se o ambiente é seu, onde você está, é a sua casa, um ambiente que você controla, que comanda, essa pessoa tem que sair. Tem que sair. Porque senão vai ficar doente, sim. Se o ambiente é da pessoa, você sai. Não entra no campo de emanação energética de antipatias tóxicas, porque fica doente mesmo. Se não há como fazer essas duas situações, ou eu saio ou ela sai, não há como fazer isso, ou ele sai, é necessário inverter o campo. Você sente o fluxo de energias de antipatia, de desprezo, de... não diria nem ignorar, mas de desprezo mesmo, de menosprezo, na verdade, menosprezo, né? Você sente isso emanando de você, é imediato. Jesus não diz que nós somos luz? Jesus não diz que nós podemos fazer muito mais do que ele? Você se retira do ambiente, vamos supor, está na sala, vai para o seu quarto, ou vai lá para fora, no quintal, seja onde for, na calçada, na rua, não importa. Senta, respira, mentaliza a pessoa, e a primeira sensação que vem é de raiva mesmo, de menosprezar, de rebater, de ir para o conflito. Essa é a primeira sensação que vem. Deixa vir, não corta. Não corta. Se você cortar, ela fica. Deixa vir. Quando ela brotar, você inverte. Quando você vai entrar na ação da reação, você entra na ação da benevolência. Para você, não é para o outro. Você não vai fazer para ela ou para ele, porque ele não vai aceitar. Então você inverte para você. Que eu possa, Senhor, não revidar essas sensações, essas emoções que estão brotando em mim. Que eu possa direcionar para o universo. E você vai conversando com você mesma. Que ao chegar no universo, que possa se espalhar no cosmos, que possa ser recolhida por energias melhores. Então você começa a dar fluxo mental elevado para a tua mente. Quando você faz isso, o teu coração vai se acalmando. Porque o que faz com que a gente entra no revide é a angústia que está no nosso coração. A gente vai ficando com o coração negro, com o coração duro. É pela dureza dos vossos corações, né? Assim Jesus fala, que não podeis fazer aquilo que eu faço. Então nós temos que modificar essa dureza que a gente não sabe trabalhar. Mas a nossa tendência, Ivone, e não pode entrar em culpa disso, é de revidar. Por isso que nós temos que sair do campo de energia para podermos encontrar um campo de energia mais leve, onde essas energias não chegam e não nos tocam, e é entrar nesse processo. Deixa vir e faz o que eu falei. Vai levando o seu pensamento e vai mesmo que murmurando mesmo, vai falando para você. Senhor, que eu possa modificar esses pensamentos de angústia, de raiva, de ódio, de desejo de morte, de desejo de arrebentar, de trucidar, que esses desejos possam ser modificados, não por vós, mas por mim mesmo. Né? Porque a gente pede para Deus mudar isso em nós, né? Que Deus tire isso de mim, né? Assim que a gente fala. Não vai tirar, não, viu? Isso é bobagem nossa. Que eu possa modificar isso, que eu possa, todas essas energias, esses sentimentos ruins, que eu possa me libertar e deixar que ele vá para o teu espaço infinito. Que aqueles que possam trabalhar essas energias trabalhem. E eu me sinto cada vez mais em paz. E você está fazendo isso, não é Deus, nem Jesus, e nem os amigos, né? Porque aí seria muito fácil, né?
Deita, fala assim, ó, eu vou dormir, vocês tiram isso de mim, amanhã eu quero estar bem. Não é bem assim que funciona. Então, mas esse aprendizado é aos poucos, viu, Ivone? E não nos impede de sentir isso de tempos em tempos, não impede. Mas será cada vez menor, cada vez com uma intensidade menor, cada vez menos dominante em nós, né? Essa química mental em nós, que é a base das nossas transformações, quando você faz isso que eu estou falando, você está trabalhando a tua química mental. E você está se transformando profundamente. E quando você faz isso, você está em comunhão telepática, você está ligando-se a espíritos que estão nesse processo mental de modificar os campos de energia em torno de si. Eles vêm, sim, para auxiliar nesse mecanismo. Mas pela tua atuação, não pelo teu pedido. Pedir é uma coisa, agir é outra. E encarnados e desencarnados que se afinam conosco começam a se aproximar pela atração da nossa química mental. Então, às vezes, você encontra alguém e você começa a conversar e, de repente, você se sente aliviado. Você se sente leve, sereno. Caramba, como foi bom encontrar essa pessoa. Falei com ela alguns minutos e eu já estou bem. Porque a tua química mental e a dela, como foi superior à sua, foi transformando essas energias no seu entorno e você se sente melhor. Ao voltar para casa, pode ser que recaia novamente, né? Não há milagres, né? Não há solução mágica para isso, tá bem? Mas a primeira coisa que podemos fazer é recusar essa questão da antipatia. Você recusa, não aceita, né? A melhor maneira de você apagar o fogo é não dar combustível. Não é assim? Tá pegando fogo, você joga gasolina, joga mais lenha, o fogo aumenta. Eu achei que vibrando, ao contrário que a pessoa está vibrando, ajudaria. Não ajuda, querida. A gente gostaria que ajudasse. Mas lembre-se que é a mente dela que está fazendo isso, da pessoa que está fazendo isso. E a sua mente, que está num campo de mentalização, para ela modificar o próprio campo mental, não entra na mente dela. Não entra. Não entra. É por isso que eu falei que é necessário o reajuste do encarnado. O encarnado tem que aceitar o reajuste. Se ele não aceita, mesmo que ele fale que aceita, tá? Não, eu vou lá na Seara, eu vou participar, mesmo que ele fale isso. Não dura 3 semanas, não dura 4 semanas, ele some. Não fica. Não fica. No começo parece que vai dar certo, mas a gente já sabe que não dá, porque ele não se reajusta. Ele está ajustado com quem? Com esses espíritos que fazem o controle mental dele. Ele está ajustado àquilo. E para ele se desajustar lá e se reajustar aqui, precisa de muita força de vontade, senão não consegue, né? Ele precisa recusar esse chamado gostoso que ele gosta. Ele gosta da droga, ele gosta do sexo, ele gosta da farra, ele gosta da noitada, e ele é convidado para fazer isso. Aí vem você com os teus amigos espirituais e diz assim, não, tudo isso que você está fazendo não é bom. Venha conosco, venha ler o livro de Joana de Ângeles, venha ler o livro dos médiuns, vamos ler André Luiz, vamos assistir uma preleção, vamos participar de uma ajuda fraterna. É o contrário do que ele gosta. Ele pode até tentar, mas não vai ficar. Não vai. É uma questão de sintonia mesmo. E não precisa se culpar e achar que não fez o suficiente porque fez. Só que ele não quer. Vou contar um sonho rápido para vocês. Nosso tempo está acabando. Essa noite eu sonhei com vocês todos. Todos vocês. Suas pragas. Até eu, Antônio. Você também, ser invisível. Dalva também. Dalva também estava no sonho. Estava todo mundo. Rose. Você sonhou com a letra R, né, Antônio? Esse R, que é isso mesmo, é o Rafael. E os cachorros dele. Mas eu sonhei assim, ó. Eu
É rápido, eu vou contar, vou resumir bastante. Eu estava com a Elisa e eu precisava ir com ela em determinado local. Sabe quando você pega a criança assim pelo lado, assim, e levanta e vai levando no alto, assim, do seu lado, assim, a pessoa andar? Eu fiz isso com a Elisa. Eu peguei a Elisa, ela não pesava nada para mim. Peguei e comecei a caminhar com ela. E aí eu me vejo perante um quarto, de uma cama de casal, e eu ia colocar ela ali para dormir. Mas eu olho com mais atenção e tem por baixo das cobertas tem um corpo que começa a se movimentar. E eu deixo a Elisa de pé, essa pessoa sai debaixo das cobertas, mas algo me incomodou, mas na hora eu não sabia o que era. E ele diz assim: eu sou um amigo espiritual de vocês, e eu estava esperando você chegar, para que eu possa lhe trazer para vocês instruções, orientações da espiritualidade. Para todos vocês. E eu gostaria de me reunir. Aí nós vamos para um galpão bem grande, onde tem uma mesa longa, todos nós sentamos, eu fico de pé, todos nós sentamos, ele senta numa posição assim mais estratégica, onde todos poderiam vê-lo, e ele começa a dar algumas explicações, que eu não me recordo quais eram. Só que essa sensação estranha do início começa a ficar mais forte em mim. Mas vocês estão todos atentos a ele. Ninguém, parece que está todo mundo hipnotizado. Parecia-me, né? E eu começo a pensar assim, mas nenhum amigo espiritual fica tanto tempo com o encarnado. Está passando mais de 3 horas esse cara falando aqui. Tem algo estranho. E chega um momento em que eu olho melhor e vocês já não estão mais na mesa. Vocês estão numa colina, uma colina meio inclinada, uns 45 graus, toda verde. Vocês já assistiram aqueles filmes de dança celta, das musas que ficam dançando com aqueles vestidos, jogando flores? Era uma dança. Todos vocês estavam dançando e ele embaixo, vocês na colina, assim, né? Que assim, dançando aqui assim, ele aqui embaixo, e eu mais recuado. E, de repente, a dança para e vocês começam a entrar em convulsão, mas em pé. Todos. Aí eu digo assim, pode parar. Dou uma bronca, pode parar. Eu canso de ensinar o evangelho para vocês e vocês não sabem identificar um espírito do mal, maligno que está hipnotizando vocês. Vocês vão levar uma bronca agora. Pode sair daí todo mundo. Nossa, eu nunca me vi bravo no sono. Eu nunca me... Mas eu estava muito bravo com vocês. Eu fico ensinando vocês, vocês não estudam, vocês precisam aprender. Cair no conto, na ilusão de um espírito maligno. Quando eu falo isso, vocês levam um choque, param, olham para o espírito, ele desaparece. É como se ele se transformasse numa chama, como se ele queimasse. Some. E vocês ficam impactados olhando para ali, com os olhos arregalados. E aí eu digo assim, pode subir todo mundo. Sobe todo mundo, não quero ver ninguém olhando para trás. Vai todo mundo para masmorra. Dominação telepática essa, hein, Antônio? Isso é o sonho que eu tive essa noite passada, né? Aí vocês ficam as criancinhas subindo, uma atrás do outro. Chegando lá no topo, eu achei que já tinha acabado essa história. Chegando lá no topo, eu chego com vocês. Tem 4 espíritos negros, 2 mulheres, 2 homens, cavando sepulturas, mas em forma de faixa grega, sabe? Aqueles que faz assim. Tipo um labirinto. Eles cavavam, não punham uma ao lado da outra assim. Eles cavavam assim, ó, fazendo um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima. Era um campo bem no topo da colina, né? Aí eu olho para eles e vocês estão para trás de mim. Aí eu estou na frente. Eu pergunto assim, por que fazem isso? Por que vocês estão fazendo isso? Aí uma das mulheres, com os dentes finos, um pouco salientes, os caninos um pouco salientes, toda suja, descabelada, uma pele mais para o marrom,
ela diz assim, ela estava cavando com as mãos. Ela diz assim: muitas crianças irão morrer e nós precisamos preparar a sepultura para eles. Não se preocupe, meu irmão, esse é o nosso trabalho. Nós somos os cavadores. Não se preocupe, somos os cavadores. E essa cena some, e aí eu já me vejo em outro lugar, vocês não estão mais. Aí eu estou lidando com outro tipo de coisa, não me lembro o quê, e acordei às 3h30 da manhã com o cachorro me chamando para ir fazer xixi na lavanderia. Mas foi a primeira vez que eu sonho assim tão nitidamente com esse campo do controle mental de espíritos sobre trabalhadores, né? Pode ser coisa da minha mente, lógico, mas eu resolvi contar esse sonho porque eu achei engraçado. Oi. Ontem na aula, eu avisei a Sônia, eu falei assim, Sônia, tem um espírito aqui falando mal da aula, falando mal de todo mundo, dos trabalhadores, e assim, eu captei ele, pedi ajuda para os amigos espirituais, porque eu não sabia o que eu fazia, porque eu falei assim, o que está acontecendo? Yes. Aí eu pedi ajuda para os amigos espirituais para resolver isso, né? Certo. Porque eu não poderia conversar com o espírito. Sim. E aí eu tentei conversar, na verdade. Eu falei assim, vem aqui. Foi assim. Primeiro ele apareceu, ficou falando. Aí falou mal de todo mundo, falando que era bobagem, não deixava eu prestar atenção. Eu falei assim, o que está acontecendo? E eu percebi que era uma coisa assim de atrapalhar o grupo. Atrapalhar o grupo. Estão E tentando aí isso. eu falei assim, vou chamar ele para prestar atenção na aula, então. Só que conforme eu convidei ele para assistir e aprender junto, eu senti uma coisa ruim, uma coisa assim, uma repulsão, tipo assim, não é isso. E aí eu chamei os amigos, pedi ajuda para os amigos para resolver isso, porque eu não estava sabendo. A Sônia falou assim, Ana Laís, fala, agora na aula, sobre isso. Tem que falar sim. E aí eu não falei, porque eu falei assim, isso é comigo, isso é contra mim, e se eu tô viajando? Aí agora você tá falando desse sonho, então faz sentido, porque eu senti que não era só comigo, tanto que a Lília me chamou muita atenção, eu ficava olhando muito pra Lília ontem, porque eu achei a Lília estranha. Sim. Aí eu falei, acho que a Lília deve estar doente. Pensei, mas eu não sei nada. Não se preocupe não, viu? Mas já era a atividade deles sim, viu, Ana Laís? Fica tranquila. Isso sempre vai acontecer, minha filha. Quando você tiver 80 anos e estiver na doutrina espírita, vai passar por isso ainda. Não pense que vai acabar, não acaba. Tá bom? Mas tem que aprender com eles e saber como lidar. E é só com a presença deles que a gente aprende. Caso contrário, só um caminho de rosas, tem que ter espinho no meio também, né? Senão a gente não sabe se livrar dos espinhos. Muito bem, temos que devolver o Zoom para a Soninha. Quem quer fazer a prece de agradecimento?